Agora é oficial, começou a era Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ele acabou de fazer a primeira convocatória, eu tava acompanhando aqui na live da Cazé TV, né? Inclusive o Ancelotti ainda tá falando um pouquinho ali, mas eu queria gravar um vídeo aqui pra conversar com vocês. Anotei alguns pontos aqui e tenho que falar que eu gostei bastante da convocatória, tá? Me surpreendeu em vários aspectos, principalmente com o italiano deixando o Neymar de fora. E antes que alguém venha me xingar nos comentários, eu não tenho nada contra o Neymar, tá? É porque o cara veio de um bom tempo parado por conta de lesão e voltou a jogar na semana passada contra o CRB, jogou apenas poucos minutos, não conseguiu se destacar em nenhum dos jogos, né? Teve chute no gol, passe ali e tudo mais, mas nada que justificasse o Neymar já na seleção, até porque a gente já viu o cara voltar e lesionar logo em seguida. O próprio Carlo Ancelotti conversou com o Neymar, já vou falar mais a respeito disso, mas para começar eu quero passar rapidão aqui pelos convocados do italiano, tá bom? Então temos aí para o gol o Alisson, o Bento e também o Hugo Souza. Sem sombra de dúvidas, a grande surpresa é o Hugo Souza. Ele vem jogando bem pela equipe do Corinthians, apesar do Timão não ter conseguido jogar tão bem em algumas das últimas partidas. E eu acho que o Hugo Souza só está aí na convocatória também por conta que o Ederson do Manchester City está lesionado. Inclusive o próprio Ancelotti falou aí na coletiva, né, que o Ederson não foi chamado justamente por conta de lesão. E aí das opções que temos, o Hugo Souza foi uma boa opção, mas todo mundo sabe que ele não deve entrar nem no jogo contra o Equador e nem no jogo contra o Paraguai. O Hugo Souza vai lá como terceiro goleiro. O Alisson todo mundo já sabia que ia ser convocado e o Bento também todo mundo já imaginava, tá bom? Agora vamos pra zaga que tem novidade e uma delas é o Alex Sandro lá do Lille. Eu já tinha falado pra vocês nos vídeos passados que o cara estava no radar do Ancelotti e ele queria trazer o Alex Sandro para a seleção. O cara vem se destacando lá pela equipe francesa e agora é uma chance de mostrar o seu serviço na seleção brasileira. Temos também aí a volta do Beraldo, lá da equipe do Paris Saint-Germain, o Marquinhos, que é a carta carimbada em toda a convocatória. Vamos ver como é que ele vai se sair, né, sob o comando do Carlo Ancelotti, mas vale a pena lembrar que o Paris Saint-Germain vem jogando muito nessa temporada, tanto é que venceu tudo lá na França e está na final da Liga dos Campeões. E o Marquinhos é um dos pilares da equipe. Temos também aí o Léo Ortiz, que vem jogando muita bola pelo Flamengo, é um dos melhores zagueiros aqui do nosso país hoje em dia, né, em atividade dos jogadores, né, que jogam aqui no Brasil. E temos a novidade de Danilo, que não vem para ser lateral direito e vem para ser zagueiro. Danilo é aquele nome que sempre gera muita controvérsia. Tem gente que gosta dele e gente que não aguenta mais ver a cara do Danilo na seleção brasileira. Mesmo assim, ele foi lembrado e vale a pena lembrar que o Gabriel Magalhães não está na convocatória, já que está lesionado. Outro que também não tá aí por conta de lesão é o Éder Militão. Por isso que alguns nomes novos acabaram surgindo na convocatória. Lá para lateral temos o Alex Sandro e o Carlos Augusto para a lateral esquerda. Já para a lateral direita temos o Wesley do Flamengo e também o Wanderson lá do Mônaco. Eu acho que as laterais da seleção brasileira são as partes mais carentes, porque não tem tanto nome assim para você acabar explorando. Eu gostaria de ter visto o Caio Henrique do Mônaco sendo convocado aqui, talvez no lugar do Carlos Augusto, porque eu sei que o Alex Sandro ele chamou por conta da experiência que o jogador já tem na seleção brasileira, por ser um medalhão e também porque nos últimos jogos do Flamengo ele vem jogando muita bola, inclusive contra o Palmeiras ontem, o Alex Sandro jogou muito bem, tá? Lá pro meio campo, vamos dar uma olhadinha aqui, tem o Andreas Pereira do Fulham, temos
também o Bruno Guimarães, que é a carta carimbada aqui na seleção, o Andrei Santos, que eu também já tinha falado pra vocês que ia ser lembrado pelo Carlo Ancelotti. O cara vem jogando muito pelo Strasbourg e volta agora a vestir a camisa da seleção brasileira. Casemiro é um outro nome que eu também falei pra vocês que sim ia aparecer na convocatória. Já trabalhou por anos com o Carlo Ancelotti, ele mesmo na coletiva falou que confia muito no Casemiro e que precisa de jogadores como o volante na seleção brasileira. É um cara aí que impõe respeito, é um cara que é líder e é um cara que o Ancelotti confia muito. E vale a pena lembrar que o Casemiro, apesar do Manchester tá vivendo uma fase horrorosa, o Casemiro veio jogando bem nesses últimos jogos das últimas semanas. Completando o meio campo, temos aí o Ederson da Atalanta, que já vem jogando bem faz um bom tempo, tanto é que tem um monte de gigante europeu de olho na contratação dele, e também temos o Gerson do Flamengo. O Gerson também ultimamente vem sempre aparecendo, aqui ele joga muita bola pela equipe rubro-negra, é um dos melhores meias em atividade no nosso país, e por isso que ele apareceu, tá bom? Lá pro ataque temos novidades, temos aí o Estevão do Palmeiras, também temos o Antony, que vem jogando muito pelo Real Betis. A melhor coisa que ele fez na carreira foi deixar o Manchester United e se mudar lá para o Real Betis. O cara praticamente virou ídolo lá na equipe espanhola, tá? O pessoal tá fazendo várias movimentações para que ele continue lá e sem sombra de dúvidas, ele virou o principal jogador do Real Betis nesses últimos 6 meses. Lembrando que ele ainda pertence ao Manchester. Foi eleito várias vezes o melhor jogador da partida, marcou vários golaços e é óbvio que o nome dele ia estar aí no ataque, tá bom? Já tinha também falado pra vocês que o Antony ia aparecer. Temos também o Gabriel Martinelli lá do Arsenal, o Matheus Cunha, que tá deixando o Wolverhampton e se mudando para o Manchester United. Matheus Cunha também foi o cara que marcou o gol, né, quando a gente foi goleado pela seleção argentina. Também temos o Vinícius Júnior, que obviamente não ia ficar de fora, né? Tem o Rafinha, que vem jogando o fino do fino pelo Barcelona, é um dos melhores jogadores do futebol mundial e inclusive é um dos cotados, né, para ganhar a bola de ouro nesse ano. E completando o ataque, temos ele, Richarlison, que sinceramente eu tinha visto que o nome dele estava na pré-lista, mas eu achei que ele não ia estar na convocatória do Carlo Ancelotti. É óbvio que o Richarlison também se beneficiou por conta de alguns nomes que não foram chamados, né? O Neymar não foi chamado, também temos aí o Rodrigo, que está lesionado, não foi chamado para a seleção brasileira e acabou abrindo algumas vagas. Richarlison, nesses últimos jogos pelo Tottenham, acabou jogando bem, tanto é que no último jogo da Europa League, o Postecoglou quis colocar ele como titular e teve jogador até como Son, né, que ficou no banco de reservas, e o Richarlison, como eu falei pra vocês, nos últimos jogos veio jogando bem e agora vai ganhar uma nova chance na seleção brasileira. Quem ficou fora da convocatória, mas não foi por lesão e sim por opção, foi o zagueiro Murilo. Teve vários outros nomes também que ficaram fora porque não estão lesionados e por opção, obviamente, né? Na pré-lista tinha 50 nomes e agora foram convocados apenas 23. Só repassando pra vocês quem que o Ancelotti falou que não chamou por conta de lesão, então dá pra entender que se não tivesse lesionado, esses caras estariam lá. Foram aí o Rodrigo, né, atacante do Real Madrid e que trabalhou por anos ao lado do Ancelotti lá na equipe merengue, também o Ederson, goleiro lá do City, o Neymar, que voltou a jogar agora pelo Santos, o Gabriel Magalhães do Arsenal, que também é um dos melhores zagueiros lá do futebol europeu, o Joelinton do Newcastle também foi citado pelo Ancelotti, que ficou fora por conta de lesão, e mais um foi o Militão, que também está lesionado. Em relação ao Neymar, muita gente queria ver ele na seleção com aquela velha frase, né? O Neymar de mão amarrada, sem uma perna, joga melhor que todo mundo lá da seleção. Mas não é bem assim, né, galera? O Neymar faz tempo que não vem jogando bem, faz tempo que não consegue engatar uma sequência de jogos. Desde que ele chegou lá no Al Hilal, não conseguiu. O próprio Jorge Jesus falou que ele não tinha condição física de competir em alto nível, que foi uma coisa até que gerou uma certa discórdia, né? Gerou uma certa discussão ali entre os dois. E ele acabou de voltar a jogar pelo Santos.
ele jogou poucos minutos. Então não se sabe se ele vai lesionar de novo daqui uma semana, não se sabe se realmente ele está 100% e vai aguentar jogar pela seleção brasileira, até porque são dois jogos bem pegados, contra Equador e Paraguai, dois jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos esperar um pouquinho o Neymar, dar um pouco de tempo para ele mostrar que realmente tá 100% fisicamente, para aí ele voltar para a seleção brasileira. E eu sou um cara que torço muito pelo Neymar e quero ver ele de volta na seleção, obviamente, quero ver ele na Copa do Mundo de 2026, mas não adianta chamar um cara que ainda não mostrou estar 100% e aí acabar até prejudicando ele, tá? O Ancelotti falou que conversou com o Neymar e o próprio jogador estava de acordo, né, com não ser convocado agora. O Brasil enfrenta no dia 5 a seleção do Equador lá em Guayaquil e depois no dia 10 vai enfrentar a seleção paraguaia na Neoquímica Arena. Eu gostei bastante da convocatória do Carlo Ancelotti, achei que teve nomes novos que apareceram e eu espero que esses jogadores mostrem que realmente valeu a pena chamá-los, né, para a seleção, e espero também, né, que o Carlo Ancelotti dê chance para alguns nomes, porque a gente sabe que várias vezes os jogadores são chamados, né, e só fica no banco de reserva. Vamos ver, mas eu posso falar para vocês que eu estou empolgado com esse início do Carlo Ancelotti, principalmente porque ele teve coragem de deixar o Neymar de fora, e eu sei que 90% dos técnicos não teriam essa coragem, tá bom? Você tá empolgado aí com essa nova era do Carlo Ancelotti? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.